Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Eu sou Anderson Junqueira, do Clube Universo da Hipnose. Estamos aqui hoje para conversar com uma pessoa muito bacana. Vamos falar das emoções e da nutrição. Só um pouquinho, o pessoal aqui está começando a entrar. Boa noite, Letícia. Boa noite, Honório. Boa noite, Núcleo Saúde Vibracional. Não sei o nome. Olha, já temos aqui nossa convidada especial. Já está aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Vamos chegando, vamos chegando. Eu vou começar a chamar o pessoal aqui. Letícia, segura um pouquinho. Eu já vou te chamar. Oi, Regina. Boa noite. Cadê? Não dá. Vamos lá. Então tá bom. Oi, Ana. Letícia, como é que vai? Tudo bem? Olá, tudo bem? E você, como vai? Tudo Tá, tranquilo. tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo muito bem. Então Eu tá estou aqui bom. vendo. Francisco Honório, vocês precisam, não sei, mudou alguma coisa aqui no Instagram. Vocês precisam pedir para participar. Eu parece que não posso chamar qualquer um, quem eu quiser. Ai, o Francisco entrou. Francisco Olá, entrou. tudo bem? Boa noite, boa Tudo. noite. Boa noite, pessoal do Clube do Universo da Hipnose. Boa noite, Letícia. Vou dizer para você que é um prazer enorme estar aqui com você. Saudades de você Saudades e do também. Cláudio, né? Prazer é E meu logo, de logo, participar desse grupo seleto. isso. E logo, logo, se Deus quiser, eu vou marcar uma reunião aqui em casa com todos do Andarilho, né? Que E aí delícia. todos do Andarilho vão participar. Bom, seja bem-vinda. Aqui temos o Neto, que é o psicanalista, né? Tenho eu, que sou Boa terapeuta, noite. o nosso amigo Humberto, aí, esquece disso, eu troco o nome direto, o Anderson, Rapaz, é esse o cara Anderson, É troca o tudo, Anderson. ele hipnose. troca tudo. Não, é porque, é assim, a Covid me deixou meio biruta, mas tudo bem, vamos em frente, tá Mais bom? um pouquinho? Então, Tá bom. mais um pouquinho, né? Bem mais que um pouquinho, né? Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, por favor, fique à vontade. Tá ok. Bem, eu sou Letícia Nuso, nutricionista. Entrei para uma área de universo da energia vibracional e com isso comecei a trabalhar bastante as emoções no tratamento, né, das pessoas. E a nutrição está intimamente ligada a tudo isso. Então, eu comecei a trabalhar, venho de uma jornada muito antiga e acadêmica, né, trabalhando muito tempo em universidade, e depois que eu fui para atendimento em consultório, eu enveredei para esse caminho, né, no atendimento às pessoas, aliando aí, no Só assim, tratamento espera. nutricional, o entendimento aí das emoções, né? Fantástico. É gostoso, é muito bom. Né? Acho Pois que isso é, tudo começou a partir até de mim, né? Trabalhando as minhas próprias emoções, buscando aí a minha cura para várias situações. Aí eu falei, puxa vida, então vamos lá, vamos ajudar as pessoas também com isso que eu fui buscar para mim. tá cheio de gente. Eu sei Então, que tem muita gente que come para se curar, né? Come para apaziguar as ansiedades, não sei o que, acaba comendo errado e aí acaba engordando. Esse é o problema. Né? Isso é, pode acontecer, mas também tem o oposto, que a gente vai falar assim, as emoções É, que impedem a boa nutrição. ou tá, e deixa eu lhe fazer uma pergunta. Tem as pessoas que dizem que a gente é aquilo que come, né? Isso é verdade? É verdade, né? Nós somos resultado daquilo que nós fazemos e a alimentação é uma delas. De acordo com o que a gente Né? come, tem um resultado orgânico, né? Sem dúvida. Nós somos, e se a gente for olhar desde a fase ali intrauterina, vai interferir. Desde que a gente recebe lá na fase do útero, vai interferir no adulto. Então, nós somos muito Ai, meu daquilo que Deus. comemos. É impressionante, né? Por isso que hoje até a gente fala da dieta dos 1.100 dias, que é o cuidado da gestante antes dela engravidar, durante toda a gestação e nos 2 primeiros anos de vida do bebê. Cuidar dessa Ah, alimentação, que né, com legal. todo cuidado para que na fase adulta não venha a ter alguns problemas que hoje a gente encontra.
Então, sim, somos o Olha, que comemos, olha isso, né? Interessante. vou dar um recado à minha mãe. Tomara que ela tenha comido certo, né? Eita, agora já foi, né? Acho que não Já comeu foi. muito certo, não, hein, Francisco? Hã? Essa aqui é a evolução, né, da ciência. Quando nós éramos crianças, a gente não sabia disso, então tá tudo certo. Ó, Né? Quem aí já foi. a minha mãe tá online aqui, Dona Regina tá aqui assistindo a gente. Então, tá liberadíssima, dona Regina, tá tudo certo o que a senhora fez, foi o melhor. É assim, É, não é? eu tenho uma descendência que é assim, ela é portuguesa, judaica, né? E nós sabemos que eles comem muita comida, é, seria até representativo ao clima, né? Da região deles, que eles passaram muito frio, depois veio o pós-guerra e toda essa questão. Então, a comida ela é bem diferenciada. O judeu ele não come porco, não bebe certas coisas, não come outros alimentos que não sejam consagrados, que a gente fala que é consagração. Mas você vê, por exemplo, essa juventude que está aí hoje, eles não se alimentam de uma forma correta, né? Mas eu acho que é culpa dos pais isso, não é não? Olha, eu acho que é um contexto muito grande, não dá para falar que são os pais o culpado, né? Acho que nós vivemos num sistema em que teve muita mudança na nossa alimentação. E a gente segue, né? Tem influência de mídia, o que a gente encontra no mercado, e às vezes, por desconhecimento, a gente acaba consumindo um alimento não tão saudável. Muitas vezes é por não conhecer. Eu recebo pessoas no consultório que muitas vezes ficam admiradas, falam assim, puxa vida, eu nem sabia que isso não era tão bom assim. Ou vice-versa, já vem com um contexto muito bom, ela já come super bem. Então tem de tudo. Então as pessoas não fazem porque elas querem errar, às vezes por não conhecerem. Então nem dá para falar assim, olha, esse é culpado ou não. Agora, na medida que você vê que está tendo um problema, busque ajuda. Aí acho que é tranquilo, vai buscar uma ajuda. Olha, então eu estou tendo um peso excessivo, busque ajuda. Estou ficando com diabetes, busque ajuda. Eu acho que isso é que é interessante. Ou estou muito magro e quero ganhar peso. Vamos lá buscar. Quero apenas comer melhor, busque ajuda. Né? Eu acho que sempre tem caminhos aí para percorrer e a gente busca, né? Eu, por exemplo, fui buscar ajuda com psicoterapeuta, porque assim, eu estava precisando, então eu fui buscar uma ajuda. Então a gente busca naquilo que a gente precisa e é tranquilo. E uma coisa que é engraçada é assim, há muitos anos atrás eu trabalhei numa indústria alimentícia grande, de nome, É, e o que eu observava é a quantidade de produtos químicos colocados nos alimentos para que eles durassem muito mais tempo. E o enlatado, eu via entrar nas câmeras, que eles falam que é efeito raio-gama, não sei se existe, mas era para justamente tirar toda a contaminação de dentro da lata é. e ela ter um período longo de sobrevivência dentro do alimento, ter um período longo de sobrevivência. Aí eu pergunto, será que isso tudo, na realidade, não contribui para essas doenças que se apresentam no decorrer da vida? Sim, seguramente contribui. Por isso que hoje nós temos, não sei se vocês já ouviram falar do Guia Alimentar da População Brasileira. Tem um novo Não. guia. Tem guia. A gente vem publicando esse guia, né? O Ministério da Saúde vem publicando já há algum tempo. Mas a última publicação aconteceu em 2014. Então, olha, nós já temos aí, né, 7 anos da publicação e muita gente nem conhece. E ele dá um norte, ele fala, assim, dá umas dicas, né, de como, ou seja, ele orienta mesmo de como a gente deveria se alimentar para proteger mais a nossa saúde. E uma delas é o consumo de alimentos o mais natural possível. E, de preferência, o mais livre de substâncias que sejam adicionadas que não são positivas, até agrotóxico. Então, se puder fugir deles, seria ótimo, né? Então, a gente tem que fazer as melhores escolhas dentro do que é possível. Ou seja, onde a gente mora, o que a gente encontra perto para comprar, e fazer as melhores escolhas. Então, ele orienta bem ali. A gente tem que minimizar demais os alimentos ultraprocessados, né? Aqueles excessivamente industrializados, que quando você vai ver, o nutriente ali dentro, ó, passou longe, né? Porque já foi tão modificado. Então, quanto mais próximo da matéria-prima, quanto mais próximo da natureza, melhor. Né? Você escolhe. E aí, preparar também de uma forma correta. Aí você preserva mais os nutrientes. E a gente tem uma riqueza de nutrientes, né? De alimentos, na verdade. Olha, você pode olhar quantos legumes que existem. Vários, né? Frutas, verduras. Muita gente não consome nem fruta, nem verdura e nem legume.
Eu E tenho um olha filho que isso. não come fruta nem que pague, não tem jeito. Então, mas Eu come gosto de legumes. pizza de brócolis. Pizza de brócolis, Uma vai. delícia, vale um pouquinho, vai. Ah, Já está ajudando, tem um brócolis ali. Mas ó, o que é bacana, tem uma riqueza grande. Não gosta de brócolis, pede outra coisa. Mas se gosta de brócolis, valendo, é excelente. Agora, não come a fruta, mas come legumes, come verdura. Perfeito, tem ali ótimos nutrientes também. Então, mas precisa. O que não pode é ficar só consumindo, por exemplo, massas, só grãos, e esquecer dessa imensa riqueza que a gente dispõe aí para consumo. E a refeição tem que ser colorida, né? Eu vou falar até de alguns aqui. Sim, a gente precisa ter cores na vida e cores nos alimentos. Precisamos do verde, do vermelho, do amarelo, do roxo, verde escuro, verde claro, os vários tons de amarelos. Então, tem que ter bem colorida. Você tem que olhar o seu prato e falar assim, que delícia. Ó, hoje eu comi com muita vontade. Cheguei aqui em casa, meu marido tinha feito, olha que delícia. Jiló, pimentão, delicioso. Tinha um peixe grelhado com molhinho de cebola também muito bom. E uma salada de rúcula com alface e tomates. Estava colorido, bem colorido. Tava Fala bem para o alegre. Cláudio mandar a receita. Manda Me deu receita. fome. Super gostoso. Olha, a partir de hoje eu vou comprar spray colorido e vou pintar os ovos todinhos aqui de casa. Ah, então Ovo de gostei. amarelo, cor de vermelho. Bom, que essa ideia não vira moda. Já pensou? Fala assim, olha, eu tô comendo colorido. Opa! Então nós podemos afirmar que a alimentação ela mexe com o nosso humor, né? Mexe. Ó, alimentação, nós temos os dois lados. Ó, a alimentação mexe, né? Se a gente não conseguir todos os nutrientes que a gente precisa, o nosso organismo será afetado. E o nosso cérebro também. Então, as nossas emoções, que são desencadeadas muitas vezes pelos neurotransmissores, né, pela produção de substâncias aqui dentro, podem ser afetadas pela falta de um nutriente. Olha, está faltando até a depressão, pode ser causada por falta de nutriente. A tristeza, pessoas muito melancólicas, muito apáticas, falta de nutriente. Quer ver um que você já até ouviu falar assim, que de alguma forma afeta a emoção, fica irritado? Uma pessoa quando está com anemia mesmo, ela pode ficar mais cansada, pode vir a ficar irritada pela falta de um nutriente. Então, os nutrientes interferem no nosso estado de humor, na nossa emoção. Mas o oposto também é verdadeiro. Ou seja, quando a gente vivencia muitas emoções que não são boas e a gente persevera nessas emoções, ou seja, mantém durante um tempo prolongado, aí também pode ser afetado. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que fica triste. Eu senti uma tristeza, tá? Teve um evento e me deu tristeza. Tá bom. Mas essa tristeza permanece diariamente. Olha, continuo triste, vivencio essa tristeza e não saio dela. A pessoa acaba deprimindo. E deprime quem? O sistema imunológico. E com isso, você vai ter toda uma nutrição alterada. Você começa a desenvolver pode desenvolver até enfermidades decorrentes disso. Então, você se alimenta, mas aquele nutriente não vai conseguir chegar aonde deveria chegar, porque você tem um efeito cascata aí de neurotransmissor alterado, de hormônios alterados, que vão afetar seguramente a tua digestão, a tua absorção e todo o aproveitamento desse nutriente dentro de um organismo. Então, a emoção interfere. Algumas vezes, dependendo do nosso estado emocional, a gente até nem sente vontade de comer. Não sei se vocês já sentiram ficar travado, dependendo do que você vive, travar e não conseguir nem engolir alguma coisa? não, eu não consigo fazer isso, não. Eu tenho que comer. Eu sou Tem que aquelas comer? eu tenho que comer. Ao contrário. Então, acho que depende da emoção que você está vivendo. Dependendo do que, pode travar. Tem emoção que faz você comer. Por exemplo, a ansiedade te leva a comer muito mais, geralmente, né? Você vai buscando. A tristeza, não. Muitas vezes, quando você não tem vontade nem de comer, né? Nada te apetece. Então, mas além disso, mas vamos supor, olha, eu tive vontade, eu comi. De acordo com a produção desses neurotransmissores que eu disse para vocês, desses hormônios, você vai interferir na digestão e na absorção. Vocês já sentiram alguma vez, de acordo com o tipo de emoção, por exemplo, vocês começaram a sentir dor de barriga a ponto de ter uma diarreia? Já. Pela emoção? Já. Né? Já. Já? Então, isso pode. Então, veja,
Você tem uma descarga assim, que você não conseguiu aproveitar. Você tem um trânsito acelerado, então a gente afeta. Por isso que é importante a gente reconhecer o que está acontecendo e trabalhar essa emoção, né? Ver o que eu tenho. Não sei se vocês chegaram a ouvir ou estudar um pouco aquelas emoções que o Paul Ekman definiu, né? Que é a tristeza, tem o nojo, medo, raiva, que são emoções Ah, negativas, né? são as emoções daquele filme Divertidamente. Isso, esse mesmo. As emoções, o Divertidamente trabalhou exatamente isso. É, Né? É bacana você ter lembrado desse filme. Ele que é trabalhou. fantástico o filme. Fantástico. Então, ele Raiva. mostra bem isso. Oi? Não, falando da raiva no A filme. raiva. Então, tem a raiva, tem o medo, tem a tristeza e o nojo. Né? Alegria e o nojo. Então, a alegria é a emoção positiva. As outras 4 são negativas. E você tem mais uma emoção aí que é considerada até neutra, que é a surpresa. Ó, surpresa, tal. Então, ela é momentânea, né? Ela não é assim, uma coisa que perdura, por isso que ela é considerada neutra. Agora, uma tristeza que perdure, um medo constante, isso começa a afetar o organismo. E aí, sim, vem enfermidades. E aí, a nutrição, ela pode ajudar. Se você tem um bom estado nutricional, bons nutrientes diariamente, você até ajuda a equilibrar um pouquinho mais esse desequilíbrio emocional. Mas pode chegar a um ponto que se esse desequilíbrio for muito grande, a nutrição começa a perder terreno aí, né? Porque você está com uma influência muito negativa, ou seja, o comando que você manda para o teu organismo não está adequado. E ele responde ao teu comando. E as emoções, e olha que interessante também, descobertas são recentes, não são antigas, não. Que o coração, nós temos os neurônios que mandam todo impulso, né? E o coração, ele tem muitos neurônios. E ele também recebe a informação do meio. Então, ele recebe e ele sente, né? Então, essas coisas que até questiono hoje, o que o coração, o que os olhos não veem, o coração não sente, não é tão verdade assim. O coração pode sentir mesmo. E ele manda essa emoção que ele sente e ele manda para o cérebro. E o cérebro distribui para o restante do corpo o impacto daquela emoção que ele está sentindo, né? Os efeitos dessa emoção. Quando a gente leva um susto, por exemplo, ó, você levou um susto, não tem uma descarga de adrenalina? Né? Tem. Você tem ação. Agora, imagine uma pessoa que vive sob o estresse do medo o tempo todo, vive assustada o tempo todo. Como é que ela fica emocionalmente? Bem abalada. Tem boa nutrição? Não, né? Uma criancinha, por exemplo, que vive assustada, que vive com medo, que não é bem amparada, ela vai crescendo até de uma forma em que ela desnutre. Por quê? Falta carinho, falta aconchego, falta segurança para essa criança. E ela pode até desnutrir por causa disso. Então, o que a gente precisa na vida é de muita alegria. A alegria combate, ela faz até você pode não ter recebido tantos nutrientes assim tão adequados, mas você aproveita muito bem aquilo que você está recebendo, porque o teu sistema imunológico também fica mais favorável. Então, tudo melhora em você. Então, a alegria é um sentimento que a gente deve cultivar, né? Uma emoção que a gente deve cultivar. E procurar, né? Fazer do limão a limonada. Tentar, é fácil? Claro que não, né? Se fosse fácil, não teria gente triste na vida, né? Então, não é tão simples, mas é possível a gente buscar esse caminho. Teve um livro também que foi publicado recentemente que fala dos telômeros. Vocês ouviram algo a respeito? Né? Eu Então, já ouvi falar de telômero, que o telômero é o finalzinho do cromossomo, que ele vai diminuindo à medida da idade. Você vai ficando velho e o telômero vai ficando pequeno. Isso, mas não é só da idade. É de acordo com o que a gente vivencia, com as experiências que a gente tem. Ele pode encurtar. O estresse crônico, por exemplo, pode encurtar o seu telômero. E aí, se a gente começa a reverter as nossas emoções, começa a trabalhar isso com boa nutrição, sempre presente a boa nutrição, mas cuidando melhor dessas emoções todas que nós somos impactados,
O telômero, você pode voltar a aumentar o tamanho do Ah, telômero. ele cresce? Eu ouvi falar que ele Pode só voltar diminuía. Eu não sabia que ele cresce, não. Pode Não, ele- voltar. Você pode estimular uma enzima que faz melhorar a produção dele, desde que Olha, você volte a ter os fatores favoráveis, né? Que é interessante. esse equilíbrio total da emoção e boa nutrição. Então, Letícia, deixa eu fazer uma claro, perguntinha para você antes que eu me esqueça. Na verdade, são duas pode perguntas, fazer. né? Eu gostaria que você depois falasse para a gente sobre alguns alimentos que podem auxiliar em casos de depressão. E a segunda pergunta, eu tenho um menininho de 5 aninhos, um garotinho, que ele está no espectro autismo, né, Tá. meu filho, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre a alimentação do autista e como ela pode auxiliar no humor dele, né, na vida dele no geral. Porque assim, eu e minha esposa sempre procuramos alimentar ele muito bem, então a gente sempre comeu muita verdura, muitos legumes, muita fruta. E isso ele come bastante. Meu filho, se ele vê uma salada, ele ama um prato de salada, ele gosta mais do que. Só que chega uma hora que criança sabe como que é, a gente acaba dando um pouco de bala, de salgadinho, de doce. E isso eu tenho visto que às vezes altera um pouco o humor dele. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Tá. Tem estudos mostrando que, para quem tem o espectro autista, uma das coisas que interfere bastante nessa irritabilidade no humor é a presença do açúcar. Né? Então, quando você dá mais açúcar, porque se todos nós precisamos da glicose, né? Que vem dos alimentos. Então, quando você come frutas, você vai obter a glicose, quando você come pão, assim, os carboidratos de uma forma geral, né? Está presente nos legumes, presente em cereais, nas leguminosas, né? Feijão, ervilha, lentilha. Então, a gente vai ter glicose que vai para o cérebro. Só que o excesso, quando a gente recebe do açúcar, é uma via muito direta, né? Uma absorção muito rápida e vai muito rápido também para o cérebro. E a forma como chega a quantidade pode interferir, né? E tem estudos também mostrando que o excesso de caseína, que é uma proteína que vem de queijo, do leite, por exemplo, também pode afetar, né? O humor e interferir na cognição aí de quem tem o espectro autista. Então, é observar muito como o seu filho reage com base naquilo que você está dando. Você acabou de falar que quando você dá pouco de salgadinho ou um doce, piora. Ele fica mais Ele fica mais agitado. Ele agitado. já é agitado, Porque é né? o que Porque ele é faz? autista, ele já é. Ó, o açúcar tem estudo mostrando que ele funciona como se fosse um opioide para o cérebro, o excesso dele. Porque sempre vai açúcar para o cérebro, tá? A glicose, que é um açúcar, é uma fonte de energia para o cérebro e sempre vai. O problema está no excesso, no desequilíbrio dessa quantidade. Então, se você conseguir equilibrar, melhora bastante. E sempre, né, quando a gente fala de legumes, verduras e frutas, a gente pensa muito também nas outras substâncias que estão ali presentes. Ó, vai ter glicose, mas estão ali presentes muitas vitaminas e minerais que vão ajudar no equilíbrio do organismo como um todo, inclusive no cérebro. Quando você me perguntou aí que nutriente pode ajudar no cérebro, né? Todos de alguma forma, mas a gente tem cuidado bastante do ômega 3, já ouviram falar desse? Que hoje, né, assim, ó, o DHA, principalmente dentro do ômega 3, na forma de DHA, um aminoácido chamado triptofano, está presente aí, até no leite tem, está presente em vários alimentos, né? Quando você come proteína, alimentos proteicos, que são os grãos de origem vegetal, a gente tem nos grãos, como cereais e nas leguminosas, é o que dá em vagem. E de origem animal, você tem no ovo, no leite e nas carnes, né? Você tem proteína. Então, o triptofano a gente obtém a partir do consumo de proteína. E precisa também de vitaminas do complexo B. Então, precisa da vitamina da B9, a B12, a B6, a B1, super importante também, e magnésio, um outro mineral importante, até o cálcio a gente precisa, zinco, ferro. Então, são importantes para esse cérebro. Então, a gente tem que fornecer, pelo alimento principalmente. Quando pelo alimento a quantidade que a gente está recebendo não é suficiente, ou a gente apresenta algum sintoma, a gente pode suplementar.
né? Aí tem a indicação de suplementação, né? Mediante uma variação. A gente avalia como é que está o consumo alimentar. Aí a gente analisa. Ó, isso chamou minha atenção, né? Quando eu comecei a trabalhar no nutriente cérebro lá atrás, né? Na graduação com os meus alunos, né? Fazendo alguns trabalhos. E eu lembro, nós até fizemos um trabalho com autistas, né? Na época foi super interessante e a gente viu que realmente o açúcar interferia bastante. E eu lembro, meu filho, quando estava entrando na adolescência, ele tinha 11 anos de idade, ele chegou para mim e falou assim, mãe, eu tô triste. Eu falei, mas por que que você tá triste? Eu falei, eu não sei, eu tô triste. Eu falei, bem, isso não é normal, né? É uma tristeza assim. Então eu falei, deixa eu observar. Eu falei, tá entrando na adolescência, então começa toda a alteração hormonal do adolescente. Eu falei, tem alteração aí, vamos lá suplementar já. Eu não pensei duas vezes, já entrei com o complexo B para o meu filho. Eu vou entrar com o complexo B, ter com alguns outros nutrientes. Olha, parou de falar para mim que estava triste, né? Não ouvi mais. Podia ter sido algo momentâneo, né? Algo do dia, daquela semana, mas de qualquer forma eu achei mais prudente suplementar. E deu certo, né? Não teve um crescimento saudável, não teve crises assim acentuadas de adolescência, foi uma adolescência muito tranquila, né? Passou Sorte bem. a sua. É sorte mesmo, eu diria, porque foi muito tranquilo, bem equilibrado, assim, deu trabalho nenhum, né? Foi tranquilo. Então, eu acho que essa atenção, esse olhar, como você tem esse olhar para o seu filho, né? Eu acho que é importante a gente observar bastante a criança, o adolescente, até o adulto, o idoso, ou seja, quem está do nosso lado, ou até avaliar a gente mesmo, a gente perceber, né? O que está acontecendo conosco, se nós estamos equilibrados ou não, e buscar aí, bem, eu posso olhar, como é que está a minha alimentação? Está boa? A gente também tem um feeling, né, para perceber. Então, assim, olha, aparentemente não. Então, ó, não, acho que está ótimo, mas deixa eu checar, eu vou verificar. Então, eu vou consultar um profissional para ter certeza se minha alimentação está adequada ou não. Perfeito. Consultou, viu, está, não está, corrige. Ah, mas assim, eu estou muito irritado, eu estou muito triste. Avalie. E às vezes procura também uma ajuda com um psicólogo. Muitas vezes a gente precisa de uma ajuda. Ou seja, ou de uma outra terapia que nos dê, né, ideia de como estamos nos sentindo. Então, ó, vamos lá, estou precisando. Eu fui buscar ajuda, emocionalmente eu não estava muito bem, eu fui buscar. Falei, não, peraí, eu estou precisando de ajuda aqui. Aí eu fui, e olha, eu vou dizer, quem até falou para mim, mãe, vai buscar ajuda, por favor? Olha que legal, me deu um toque de assim, deixa eu prestar atenção. Por isso que é importante a gente se observar, né? E na família, quando tiver essa oportunidade, de um ajudar o outro, né? Eu fui estudar energia. Eu tive um problema de saúde, aí eu fui aprender um pouquinho sobre... Eu passei por atendimento, né? Passei por atendimento de Reiki, que ajudava ali nas vibrações, né? A cuidar da emoção também pelo Reiki. Aí eu fui me inteirar mais do que era o Reiki, fui fazer curso de Reiki, aí eu ouvi falar da quântica, fui fazer curso de energia quântica. E quando eu fui fazer um curso, eu levei a família, falei assim, ó, todos vamos aprender aqui, porque a gente tem que trabalhar um pouco de energia, trabalhar emoção. E aí nós fomos. E aí que comecei a investigar mais ainda, né? Ó, nós somos formados por átomos, não é? E átomos que vibram. Então, eles vibram de acordo com as nossas emoções. E aí a gente produz as células, né? Com várias células, elas são trocadas. Então, é super importante a boa nutrição, ou seja, eu ter a matéria-prima para esse arcabouço das células que eu tenho que formar o tempo todo, a gente troca a célula o tempo todo, e manter em equilíbrio esse estado emocional para que essa produção aconteça de uma forma boa, mantendo esses telômeros no seu comprimento bom, né? Assim, preservando ao máximo a nossa mitocôndria também, estimulando essa produção. Então, isso é bacana, que a gente consegue, de uma forma, superando, né, as adversidades com equilíbrio. Hoje tem estudos com pessoas longevas, que vivem, que estão com 100 anos de idade, né, ou que passaram de 100 anos. É por buscar. O que aconteceu com essas pessoas que viveram, né, que estão vivendo aí 100 anos? Será que elas não tiveram dissabores, problemas na vida? E aí, o que chegaram à conclusão? Claro que sim.
muitos que estão com 100 anos passaram por guerra, né? Porque eles investigaram no mundo, não aqui no Brasil. Então, países que passaram por guerra, por escassez de alimento, inclusive, passaram fome, ou seja, então a nutrição foi comprometida em alguma fase da vida, né? Mas recuperaram. E o que foi forte de perceber assim, que eles conseguiram? Emoção bem trabalhada, onde eles tinham amigos, bom convívio com pessoas. Então, a tristeza muito combatida pela amorosidade entre as pessoas, que é super importante. A amizade, o bom conviver. Isso ajuda muito e fortalece comunidades, fortalece pessoas e comunidade. Olha que interessante. Oi? Que você está falando. Olha que interessante você está falando. Meus pais ainda são vivos, viu, Letícia? Tá, que maravilha. 96, vai para 97, meu pai, e minha mãe tem 94. Então, por aí você vê, eles vieram do pós-guerra, né? Passaram todo aquele processo e nunca, é uma coisa que eu admiro meu pai, que ele nunca perdeu a alegria de viver. Olha isso, tá vendo que importante? E a maioria das pessoas que conviveram com ele após guerra também sempre, agora que você está falando, eu observo, todos sempre mantiveram aquela coisa da união, da alegria, da divisão, né? Que é uma coisa que eu achava muito interessante neles, é que eles sempre dividiam tudo entre eles, sempre, 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 sempre. Isso. Então, olha que eu acho que vai lá, eu vou sair aqui para o Alessandro entrar, tá? Porque já deu o horário que eu fico. Tá bom. Tá, o Alessandro prossegue. É outro terapeuta. Tá bom. Muito obrigado, Espero ter Letícia. ajudado Até mais. você. Qualquer coisa você me chama. Pô, ajudou muito. Gratidão mesmo, viu? Agora, uma coisa que eu não esqueço é o ômega 3, viu? Você toma? Compre o ômega 3 que você vai ficar bem com o ômega 3. Ô, mulherzinha da propaganda do ômega 3, né? Você acha Deixa eu que ver o isso? Não, e quem faz a propaganda? Quem faz a propaganda é a moça famosa lá, eu sei. É a moça do ômega 3. Tá. Que ela tem a voz bem rouca, né? Ela fala Ômega 3. que fala devagar, Já sei. O ômega 3 faz bem à saúde, mas se ela procurar um fonoaudiólogo, vai fazer bem melhor. Que é isso? Mas Ô, língua venenosa. Já tá aí, Alessandro. Olá, tudo bem? Então. Olá, tudo bem? Boa noite. Deixa eu esconder a propaganda da Coca-Cola aqui. Opa! Isso. Olá, Mas não é Coca não, é água, tá? É só o copo, é água. Tá bom, perfeito, perfeito. Eu falo, água saborizada, é ótimo. Tome Não, é água normal, filtrada. Alessandro, desculpa, Alessandro. Eu estava vendo você falar alguma coisa referente à manteiga e à margarina uns dias atrás, né? Uhum. Eu queria que você explicasse um pouquinho esse processo, porque a margarina, segundo consta, para se tornar um plástico falta pouco, né? Deixa o Alessandro falar, rapaz. O senhor não entrou, nem falou. Boa noite, Alessandro. Tudo bem com você? Não, só complementar. Deixa ele vai ter tempo de falar. Porque também quando começa eu não falo, viu, Letícia? Francisco, mete o ficha aí, daqui a pouco eu falo. Então, realmente, a margarina ela é feita a partir de um óleo. Então, é um óleo que vai ser hidrogenado para poder virar um creme, né? Virar essa margarina. É muito melhor você pegar uma manteiga, na minha ótica, né? Que é um produto feito a partir do leite, a batedura do leite, né? Do creme de leite. E você obtém um produto. É uma gordura saturada, sem dúvida, mas a margarina também você tem que saturar para virar um creme, né? Então, muito melhor a manteiga, desde que você consuma com equilíbrio. Não pode exagerar, né? A gente tem vários tipos de gorduras. Então, a gente tem que consumir as gorduras diversas que existem com equilíbrio. Então, você fala assim, qual é uma gordura boa? Abacate. Excelente. Consuma o abacate, que ele é ótimo. A gordura da azeitona, excelente também. Então, com ela a gente faz o azeite. Então, se for cozinhar, cozinhe com azeite. É o que eu indico para que as pessoas cozinhem. E busquem evitar outros tipos de óleo e o excesso da manteiga. Mas você comer um pouquinho de manhã no teu pãozinho, não tem problema. Ou à tarde, né? Às vezes eu tenho uma pergunta sobre a margarina. Uma vez eu ouvi falar que a margarina ela foi criada porque ela era um subproduto de um processo industrializado
e que tinha aquele negócio, eles não sabiam o que fazer com aquele negócio, eles inventaram de jogar um saborizante, um negócio, um corante para dar uma cor e começaram a vender como margarina, mas aquilo ali nem alimento não era um resto de um produto industrializado. Não sei se isso é verdade, você sabe? Né? Então, eu não tenho certeza disso. Eu não posso afirmar se foi. Eu já ouvi também isso, mas eu nunca fui a fundo para ter certeza se essa história da criação dela foi exatamente essa, assim, sem querer ou se foi intencional, né? Mas o que eu posso te dizer, ela não é verdadeiramente um alimento, é um produto que foi feito a partir de, ó, um óleo já é extraído de um alimento. Aí com ele eu vou fazer algo, né? E adiciona-se substâncias. Então, fica gostosinho? Fica. Mas não é algo que seja saudável para o organismo. Por mais que você coloque, hoje tem algumas substâncias que são colocadas, você adiciona que são substâncias excelentes, mas que você pode obter consumindo alimento natural. Né? Lembra, assim, ó, vamos consumir frutas, importante. Muitas? Não, umas 3 porções por dia, por exemplo, uma maçã, uma xícara de morangos, uma banana, uma laranja. Isso daí é uma porção de fruta. Consuma legumes, né? Então, todo dia tem legumes, de preferência no almoço e no jantar também. E salada, no almoço e no jantar. A gente tem que consumir em torno, olha, uma quantidade boa. Consome em torno de 800 gramas entre salada, legumes e frutas. E verduras, né? 800 gramas, de meio quilo a 800 gramas. É uma quantidade boa por dia. E com cores, né? Variando as cores. Eu tenho que ter abóbora, vermelho, verde, o laranja, o amarelo e roxo. Né? Procura ter essas cores. Cebola roxa, por exemplo, né? É fácil. Põe no alimento, prepara com ela, já tem ali a cor roxa presente. Então, isso faz com que a gente receba umas substâncias, né? Além dos nutrientes, outros fitoquímicos que estão presentes nos alimentos que ajudam bastante na engrenagem toda do nosso organismo, né? A gente pode pensar assim no corpo como uma engrenagem perfeita, que uma coisa depende da outra. E quando falta um, a engrenagem pode não funcionar tão bem. Por isso que tem que ter uma riqueza de nutrientes diariamente. E para isso, uma riqueza de alimentos. Não dá para comer todo dia a mesma coisa e achar que vai receber uma riqueza de nutrientes. A natureza é sábia, ela nos entrega, né? Vários alimentos aí para a gente poder utilizar, sem precisar partir para o excesso de industrializados. Eu não sou contra alimento industrializado, até porque acho que precisamos deles. Né? Por exemplo, um arroz não deixa de ser industrializado, né? A gente não vai colher. A gente pega, já compra o pacote, que alguém já industrializou para nós. Mas o processamento que ele sofreu foi mínimo, né? Perto de outros. Quando eu vou consumir leite, ele foi industrializado. Pego o iogurte, ele foi industrializado. Mas entre pegar um iogurte que está adicionado de outras substâncias, de corante, de estabilizantes, e eu pegar um natural, melhor um natural. Aí eu pego a fruta e coloco dentro. Eu mesma pico a fruta, coloco ali, faço uma mistura. Então, você enriquece o teu alimento e você está recebendo mais nutrientes benéficos fazendo assim. Então, a escolha, se a gente fosse voltar no tempo, né? Até você olhando fotos, que a gente vê fotos de São Paulo, por exemplo, de 30 anos, 40 anos atrás, você vê a imagem de como eram as pessoas, né? Sempre caminhavam, eram mais magras, naturalmente mais magras, porque a gente tinha um sedentarismo muito menor, né? As pessoas eram mais ativas, e a gente tinha uma alimentação mais próxima também do natural. Hoje, aumentou muito a oferta de outros produtos. E por conta disso, até por ter ocorrido vários problemas de saúde, né, com a população, né, aumentou o sobrepeso, aumentou diabetes, aumentou câncer, e outras enfermidades aí crônicas que têm aumentado. Por conta disso, foram estudar, bem, será que tem impacto da alimentação aí, né, interferindo nessas doenças, nessas enfermidades? E descobriu-se que sim. Aí começou-se de novo um trabalho junto às indústrias para reformular os produtos que estavam sendo entregues à população. Olha, estão sendo disponibilizados esses alimentos que não são saudáveis. Então, vamos lá, diminuir açúcar desses alimentos, diminuir sal, diminuir o tipo de gordura.
que a gente ouve falar gordura trans, né? Então era excessiva. Então hoje as empresas estão tomando cuidado com isso. Então é um pacto aí do governo com as indústrias para começar a produzir um alimento mais saudável. Se vocês repararem, a gente tem até um marketing hoje de algumas empresas mostrando que aquele produto está mais saudável hoje para nós. Então é isso, porque a indústria vai querer vender, né? Se ela não produz, deixa de vender. Se ela deixa de vender, quer dizer, ela não produz, então ela precisa vender. Mas ela tem que produzir o que o consumidor também está começando a buscar agora. Tem gente buscando por qualidade. Então, vou começar a produzir alimentos que ofertem mais qualidade para esse consumidor. Porque senão ele pode não comprar o meu alimento. Então, eu quero vender. Precisamos da indústria? Sim, inclusive para gerar emprego, né? Temos que manter a economia ativa aí, pessoas trabalhando. Então, o que tem que ter o quê? Um bom equilíbrio entre a produção sustentável, produzindo alimentos que realmente façam bem para a população e não que possam prejudicar a saúde. Porque se prejudica também, eu tenho um gasto ali, um gasto enorme, né? Para cuidar da saúde, e eu estou falando de vidas, que eu tenho que preservar ao máximo. Então, o cuidado com a alimentação é fundamental. Por isso que começou esse trabalho até mais intenso do Ministério da Saúde e de levar ao conhecimento populacional uma alimentação mais saudável, para que a gente faça melhores escolhas, de acordo com o que a gente tem disponível. Nós temos a opção de não comprar o alimento que a gente julga não ser saudável. Assim, olha, para mim parece não saudável, então não vou comprar. Vou buscar aquele que eu acredito que seja melhor. Tem até um aplicativo, até eles fazem propaganda no Instagram, chamado Desrotulando. Esse aplicativo é bem interessante. Ele mostra, ele dá nota dos alimentos de acordo com os constituintes, de acordo com os aditivos que foram colocados, os conservantes de uma forma geral. E aí, com base nisso, ele vai pontuando. Então, quanto mais próximo do 100, menos substâncias adicionadas estão nesse alimento que foi industrializado. Mais próximo do natural, ele se encontra. Então, vale a pena a gente começar a pesquisar, usar o aplicativo. É legal, ele pode até... tem até uma leitura de rótulo. Você põe, né, um scanner, ele lê o rótulo, fotografa na hora para você e a gente escolhe. A minha esposa acho que usa. Oi? A minha esposa acho que usa esse aplicativo. É bem interessante. As crianças adoram, porque elas Por isso levam... que o Anderson é magrinho. Oi? Por isso que o Anderson é magrinho. Olha, eu tenho um perfil bonito, esbelto, mas daqui para baixo não é tão magrinho assim, não. Quer fazer uma pergunta, Alessandro? Fica à vontade. Então, eu gostaria de fazer duas perguntas. Até peço desculpas se em algum momento foi feita essas perguntas, porque eu não consegui assistir o começo da live porque eu estava com a minha filha. Tá? Há muito tempo, eu já ouço as pessoas falarem algo do tipo assim. A importância, vamos supor, de nós pegarmos uma fruta do pé, da árvore, pela riqueza de nutrientes. Mas, ao mesmo tempo, sem falar o seguinte, além da riqueza desses nutrientes, nós também temos uma riqueza vibracional. Existe algum estudo relacionado com os estados vibracionais dos alimentos? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, hoje em dia se fala muito sobre essa questão relacionada ao detox. Vou limpar o meu fígado. Vou limpar o meu estômago. Vou fazer um detox para isso ou para aquilo. Existem também estudos que estão cada vez mais direcionando essa questão dos detox, porque hoje em dia, quando abrimos a internet, existe um mar de informações sobre os mais diversos detox. Até que ponto é uma verdade? Até que ponto é importante ou não? Então, fica aqui essas duas perguntas, por gentileza, né, que eu gostaria de estar direcionando. Tá. Então, assim, não tem muito estudo sobre o estado vibracional dos alimentos. Existem alguns, são poucos. Eu andei investigando aí para achar mais elementos, mas tem pouquinho. Mas, seguramente, tem interferência. O tipo de solo onde esse alimento está plantado, como é que ele é, o estado vibracional mesmo do solo, quanto mais próximo da colheita, melhor esse alimento, quanto mais distante, vai tendo alteração dos nutrientes presentes, né? Então, você fala, tudo é formado por átomo. Então, esse átomo vai sendo alterado conforme ele vai se distanciando da sua origem, né? Do alimento, da planta em si. Então, interfere sim.
Inclusive, teve um estudo feito com o solo do Pará com relação até a castanha. E teve um estudo feito por um físico da USP mostrando que assim, é um solo super irradiado e que, portanto, essa castanha também sofreu o impacto desse solo irradiado ou de outros alimentos que são ali plantados. Então, a gente tem impacto, sim, do solo no alimento e dessa vibração. Porque tudo vibra no universo, né? Não tem uma coisa que não vibre, né? Tá tudo vibrando. E o alimento também reage a essa vibração. Né? Ele reage até, olha, quando é tão importante isso, até quando a gente aplica reiki no alimento, ou seja, reiki ou energização no alimento, ele muda, né? Você percebe a mudança, você recupera até, assim, a energia muda do alimento com essa vibração. Então, ele sofre impacto. E sofre impacto, e até quando a gente prepara, a gente fala assim, olha, vamos preparar com mais amor a alimentação? Que sofre. Então, isso é tão sério que, assim, dependendo de quem prepara o seu alimento, da energia impregnada dessa pessoa que está preparando, você pode sofrer impacto, né, naquela preparação, do jeito que foi preparado. Então, quanto mais você preparar com vontade, com amor, com energia boa, olha, estou feliz produzindo esse alimento, está gostoso eu preparar isso, melhor é essa alimentação, mais saudável. Perfeitamente. Né? E aquele equilíbrio também, o como você come também importa, né? A boa mastigação, ela é fundamental, mastigar bem, prestar atenção no que você está comendo, mastigando muito bem, inclusive agradecendo. A gente acha que é meio piegas, é aquela coisa, lembra do antigo da oração? Mas não no sentido assim da oração pela oração, no sentido de agradecer mesmo ao que você está recebendo, a importância, porque aquele alimento vai entrar no seu organismo, então ele vai exercer um papel lá dentro. Então a importância de você ser até grato a esse momento, a essa oportunidade de receber aquele alimento que pode fazer bem. Sim. Então mastigue bem, prestando atenção, vai melhorar a sua digestão e melhora a absorção e, consequentemente, melhora a chance desse nutriente que vem com o alimento de entrar na sua célula e cumprir com um bom papel, cumprir com o que ele tem que cumprir. Então, é importante. E mais uma coisa que importa também para regular essa emoção, para regular todo esse alimento, esse ato de alimentar, é você conseguir também manter as boas horas de sono, dormir. O organismo precisa do repouso, porque no repouso a gente restaura as células. Então, a gente precisa manter um jejum à noite, enquanto dorme, né? E não comer, deitar. É importante, olha, como depois de umas 3 horas eu vou deitar, fico um jejum de pelo menos 12 horas, para minha célula ser restaurada durante a noite, porque eu produzo hormônios que são importantes para isso, com um bom sono. E esse bom sono vai me ajudar no dia seguinte a manter as atividades que eu devo executar. Ou seja, aí as células vão acordar, né? Acordar no bom sentido, ó. Vão começar a ficar ativas, agora vão cumprir outras funções. Então, é importante a restauração dessa célula com essa boa noite de sono. Aí você fez uma pergunta que liga com isso. Sua segunda pergunta. Uma foi da vibração. Referente aos detox, que tanto se fala hoje em dia. Então, quando você fala de detox, um bom detox, na verdade, é assim, você restaurar essa célula. Então, você deixar o seu organismo repousar à noite, ter um jejum de pelo menos 12 horas. Agora, se eu estou recebendo alguma substância em demasia no meu organismo, às vezes eu tenho que excluí-la, às vezes, da alimentação para desinflamar o intestino, por exemplo, ou o meu organismo como um todo. Então, às vezes, eu tenho que partir para uma ação de desintoxicar, às vezes, o organismo, mas de algo que ele recebeu em excesso. Então, não é assim, ó, eu vou tomar um suco, detox e resolvi meu problema. Não, não é assim que funciona. Primeiro que tem que identificar qual é o seu problema. Se tem, qual é. De acordo com o que você tem, aí sim vem a proposta, né? Do que tem que ser
diminuído, por exemplo, o consumo do seu organismo ou excluir durante um mês, por exemplo, para ver como é que seu organismo reage, aí voltar a introduzir depois o alimento com calma. Isso pode acontecer, mas não é o detox pelo detox. Não. Ótimo. Tá? Pelo menos assim, eu não trabalho assim. Já que tocasse já que tocasse nessa questão do jejum, né, de 12 horas, eu estive há pouco tempo fazendo, mas não dei continuidade. Faz sentido isso realmente? É importante essas 12 horas serem dadas para o organismo como jejum? É bom sim. Porque você lembra da restauração das células? É como assim, ó. Sim. Trabalhei, agora deixa eu restaurar, recuperar, né? Produzir o que eu preciso para continuar funcionando muito bem no dia seguinte. É importante. Uma pessoa que fica assim o tempo todo comendo, que não dorme bem, com certeza está estressando quimicamente o organismo. Porque a gente tem um estresse químico, né? Porque se você tem uma produção alterada de neurotransmissores e de hormônios e que vão impactar na tua saúde. E no aproveitamento do nutriente, né? Que você vai receber pelo alimento, com certeza. Então, é importante, sim. A gente aprende um pouquinho se a gente até observar os animais, né? Que eles, à noite, conforme escurece, eles dormem, não é isso? A maioria, pelo menos, né? Tem alguns que ficam acordados. A energia elétrica estragou isso pra gente. Né? Oi? A energia elétrica estragou isso pra gente. Estragou. Então, a gente acabou ficando o quê? Muito antenado. Então, a gente dificulta até a produção do hormônio do sono, chamado melatonina. Isso. Então, o certo, por exemplo, agora nós estamos com as luzes ligadas, porque nós estamos aqui numa live, né? Então, está aceso aqui. Mas o certo é, nesse horário, você estar com as luzes mais apagadas, assim, deixar uma luz mais amarelada, avermelhada, e não uma luz branca acesa. Para estimular a produção do hormônio do sono. Então, quando chega, tem que acalmar o ambiente, né? Quando fica à noite. Só que nós estamos num ritmo de trabalho tão intenso que às vezes a gente fica trabalhando até as 11 horas, até meia-noite. E aí a gente impede o bom sono. O ideal... Oi? Isso, no caso, não vicia o cérebro? Pode. Você pode nem viciar o cérebro. Você acostuma com aquele... que é dia e vai em frente. Você acostuma. Existem pessoas que precisam trabalhar à noite, né? Quando você vai no hospital, você tem enfermeiros, você tem toda uma equipe trabalhando à noite, médicos, né? E você precisa ali. Você tem que manter um quadro. Mas existem algumas funções que a gente pode modificar um pouquinho. E, às vezes, a gente fica tão acostumado que, mesmo não trabalhando, às vezes a gente fica acordado até mais tarde, mantém luz muito acesa. E a gente pode diminuir isso. Fica muito tempo na tela de um computador. Isso dificulta um pouquinho a produção do hormônio do sono. Então, às vezes, você não tem aquele sono tão reparador como poderia ter. Então, se você conseguir, por volta das 10, deixar tudo mais bem assim, tranquilo, apagadinho, mais tranquilo, pode ver que começa a vir o sono. Penumbra, vem o sono mais gostoso, vem o sono, procura dormir, respeita o teu organismo, dorme. E aí, acorda conforme vai amanhecendo. Mas é importante dormir de estômago vazio. Dormir de estômago cheio também não é bom. Primeiro que pode te dar refluxo, né? Porque o teu estômago trabalhando, ele pode fazer, é um músculo que trabalha, pode fazer voltar o líquido que se encontra lá e vai pressionando, né? O que a gente tem aqui no esfíncter, que pode causar refluxo. E o estômago, ele tem que estar mais vazio na hora de você deitar. É melhor, porque aí eu restauro melhor a minha célula. Então, o sono é reparador e eu preciso evitar esse processo digestório, né, de nível de estômago, quando eu vou deitar. Por isso que é bom comer até 3 horas antes de dormir. O Honório está aqui perguntando, o Honório estava com a gente aqui, está perguntando o que você acha as pessoas que tomam suplemento de melatonina para poder dormir. Então, ela vai tomar um suplemento, às vezes é necessário por algum motivo, mas se ela começar a modificar o hábito, ela pode melhorar a própria produção da melatonina. Ela pode melhorar a produção. Então, ele vai tomar, mas assim,
é momentâneo. Se ela não respeitar o organismo dela no trabalho, não adianta ficar só dando o melatonina. Entendeu? Eu estou dando algo, mas eu não estou respeitando o meu corpo. Então, pode ser que até esse suplemento não funcione. Pode acontecer. Eu já vi casos assim, que a pessoa toma e não funciona. Por quê? Ela já está num outro ritmo, então ela tem que voltar a acostumar esse organismo, fazer o trabalho. No começo, não é assim, na primeira semana que esse organismo se adapta, mas tem que ser um processo, fazendo até que volte a melhorar essa produção. Porque, do contrário, mesmo tomando, pode não funcionar. Aqui em casa a gente tem... Fala, Francisco, vai. Eu luto com uma coisa há anos, que é a minha diabetes, né? E a minha insônia. É muito assim, eu durmo muito pouco. Se eu estou dormindo, eu tenho que estar com tudo muito apagado, não pode ter uma luzinha nem nada. Mas qualquer movimento me acorda, eu já não consigo mais dormir. Mas dizem que velho é assim mesmo, velho dorme pouco, é o que falam aí. Diz que velho é assim, depois que terminar a live a gente conversa. Então, é assim, a minha luta com a diabetes, você sabe, o diabético ele tem uma carência por doce muito grande, né? Parece incrível. Você pode se controlar ao máximo, chega a ponto de estar numa festa e você tem que sair, porque senão você vai avançar no brigadeiro mesmo, vai brigar com as crianças para comer alguma coisa. E a minha diabetes, ela chega a ponto que se qualquer feridinha que eu faço, acabou. Você tem que ir lá para o hospital, tomar injeção, ficar um período aí de repouso muito grande para poder... Mas é assim, o nervosismo também contribui muito para tudo isso. Né? Muito, é emoção. Muito, né? Lembra? A emoção contribui muito. É muito importante o cuidar das emoções. Por quê? Uma emoção bem equilibrada deixa manter alegria e ter amor. Gente, olha, o amor é fundamental. Eu acho que se uma mensagem que eu posso deixar aqui é cultivar o amor. Né? E com o amor, a gente consegue também manter a alegria. E sem amor, não dá. Aí vem tristeza, vem dor, etc. Né? Então, eu sou muito... vamos cultivar ao máximo o amor, a alegria, para combater um pouquinho essas emoções negativas que também a gente tem, convive com elas. Então, eu sou muito tenso, né? Oi? Eu sou muito tenso, sou intenso demais. Bom, você já conviveu na época comigo, você sabe, quando eu dava aula. Sim. Eu sou muito intenso. Então, eu vivo tudo, eu vivo na intensidade demais. Eu acho que isso atrapalha um pouco, né? Então, esse intenso. Mas é legal que você está percebendo isso, né, Francisco? Que aí é começar a trabalhar. Você também está trabalhando todas essas terapias energéticas, trabalhando isso. E agora é buscar com todas essas terapias esse equilíbrio, para começar a cuidar bem dessa emoção e, junto com a boa nutrição, começar a ter esse organismo mais equilibrado, né? Ver se você consegue diminuir esse teu nível de estresse, para você ter uma noite mais tranquila, começar a diminuir a insônia. É um processo. A gente não... É um processo. É um processo, mas é possível melhorar. Isso é que é bacana. Lembra, os telômeros voltam sim a crescer desde que a gente diminua todos os fatores estressantes. Que a gente aprenda quais são e comece a diminuir. É rever o nosso estilo de vida. É isso. Isso mesmo. Qual é o estilo de vida que eu tenho hoje? Então, nós precisamos da atividade física, fundamental, porque nós somos sedentários, boa alimentação e cuidar das nossas emoções. Né? Isso aí. Desenvolver o amor. Pronto, isso. Acabou. É isso. Olha só, o Instagram está dizendo aqui que falta 1 minuto e meio para acabar a live. A gente tem feito assim, se o nosso convidado especialíssimo tiver disponibilidade, a gente às vezes estende, começa uma nova live, mais uma meia horinha e tal, para a gente poder, se você tiver afim, se você tiver como, a gente poderia estender mais uma meia horinha essa live aqui para o pessoal. Ou se não tiver como, tudo bem, claro, a gente já agradece a sua presença aqui, porque você, simpaticíssima, foi ótimo você. Então, não sei. Tudo bem. Vejam vocês, eu estou disponível. E é isso aí, estamos de volta. Aqui é Anderson Junqueira no Clube Universo da Hipnose. Voltando a nossa live. Voltou? Voltou, tá tudo aqui, estamos aqui. Então tá, pessoal, vamos entrando. Olha, nossa super convidada já voltou. Deixa eu chamar ela aqui. É aqui que chama, eu estou errado.
Vamos chamar a Letícia. Honório. Boa noite, pessoal. Estamos de volta, continuando a live sobre nutrição e as emoções. Oi, Letícia. Oi, estamos de volta. Quanto tempo? Posta, você estava com muita saudade de mim já, né? Nossa. Enquanto o pessoal não entra, eu tinha uma pergunta para fazer para você. A Rosana, uma amiga aqui entrando. Olha, Márcia, bem-vinda. Eu vou beijo ver. vocês. Então, eu tinha uma pergunta para fazer para você, mas não tem a ver com as emoções, tem a ver com a nutrição mesmo, assim. Eu já ouvi falar Pode fazer. que toda gordura é calórica, tudo bem, isso aí tá entendido. Mas assim, aquela gordura que é vegetal, ela é aquela gordura que é ruim, que entope veia, que dá trabalho, que é um problema sério. Mas quando a gordura é animal, ela, apesar de ser calórica, ela não tem esses problemas de entupimento de veia, esse tipo de coisas. Procede, não? Não, assim, depende. Ó, a vegetal que você está falando, que tem esse risco, é o que foi chamada de gordura trans. Gordura trans, tá. ela é de origem vegetal, tem também de origem animal, mas assim, ela foi produzida na hidrogenação desses óleos que a gente está falando, né? Pode acontecer de formar uma estrutura química da gordura chamada de trans, que isso pode sim ser depositado nas artérias e prejudicar. Mas o excesso de uma gordura saturada, que é de origem, que se encontra nos alimentos de origem animal e em alguns alimentos de origem vegetal também. Mas veja, o excesso. Nós precisamos dessas gorduras, então a gente precisa. O que a gente chama, você já ouviu falar de gordura que é saturada? Nos rótulos tem gordura saturada e gordura insaturada. Uhum. Elas estão presentes nos alimentos. Então, quando você come, por exemplo, uma carne bovina, 50% dela é de gordura saturada e 50% aproximadamente é gordura insaturada. Quando você come uma carne suína, em torno de 60% é insaturada e 40%, 45% é saturada. Quando você come um ovo, ele tem mais gordura insaturada do que saturada, é de origem animal. Então, é o equilíbrio do consumo desses alimentos. Quando você come, por exemplo, o óleo de palma, o azeite de DT, é vegetal, mas ele tem uma predominância de saturada. Quando você come coco, gordura do coco, tão famosa, ela tem uma quantidade muito maior de gordura saturada do que de insaturada. Então, o excesso da gordura de coco também pode prejudicar, mas um pouco não faz mal nenhum, só o excesso dela. Então, a gente precisa de todas essas gorduras, a insaturada e a saturada. Quando a gente fala de ômega 3, por exemplo, que fala assim, vamos consumir ômega 3? Ômega 3, gente, é gordura. Que ômega 3 é gordura? Só que é uma gordura insaturada, né? E que a gente produz pouco dentro do organismo. Os alimentos nos fornecem... Ou seja, na natureza não tem muitos alimentos que fornecem o ômega 3. E aí a gente precisa, muitas vezes, suplementar por isso. E a nossa produção é pequena. Então, por isso que a gente suplementa. Porque é mais fácil com a suplementação. Mas não que a gente não obtenha os alimentos. Então, a gente precisa de todas essas gorduras. Da saturada, da monoinsaturada e da poliinsaturada, que são as insaturadas. Então, comer com equilíbrio. Tá bom? Excelente. É isso. Mas não é falar assim que só animal ou vegetal, tá? No excesso. Você falou do ômega 3, né? É válido, por exemplo, enlatados, por exemplo, lata de sardinha. Sabemos que a sardinha ela tem ômega 3. Mas sabemos também que para enlatar ali vai muito sal, vai muito outros produtos. É válido também? Então assim, a sardinha, contudo, as nossas sardinhas que vem vindo aqui, ela não é tão rica assim no ômega 3 como a gente pensa. Pensávamos que tinha mais, né? A de lata tem até um pouquinho mais do que... Por exemplo, quando você pega a de lata em óleo e a de lata em água, você vai ver que a de lata em óleo tem mais ômega do que a de lata em água. Porque foi adicionado um óleo, e geralmente é o óleo de soja. E o óleo de soja tem o ômega 3. Qual? O precursor, a gente fala assim, os óleos, né? Os alimentos de origem vegetal que tem ômega 3, assim, ele tem
a matéria-prima para nós produzirmos o ômega 3, tá? É uma matéria-prima. Quando vocês comem, por exemplo, linhaça, né? A linhaça tem ômega 3, gergelim tem ômega 3. Então, aí você come, você vai obter a matéria-prima para a gente produzir dentro do organismo o ômega 3 ativo, vai? E a gente produz pouco. Agora, quando a gente consome o óleo do peixe, a gente está consumindo já o ômega ativo. Por quê? Quem produziu esse ômega? O peixe. Ele produziu dentro dele, então foi tirado dele. O que nós produziríamos, ele produziu. E aí a gente tira dele. E de alga também a gente obtém. Mas só que a matéria-prima para a gente produzir. E aí a gente tem, quando pega o óleo do peixe, tem ali o ômega pronto para nós usarmos. Entendeu? Por isso. E por que a gente fala peixe de água fria que tem ômega 3? Porque para ele, o ômega 3 é um tipo de gordura bem flexível, né? A gente fala assim, é bem insaturada. Para o peixe poder nadar na água fria, ele não pode ter uma gordura que fique muito densa, né? Tem que ser uma gordura mais que fique dura. Tem que ser uma gordura que permite que ele tenha movimento. Por isso que ele produz esse tipo de gordura. Aí, quando a gente tira esse óleo dele, a gente está recebendo, né? Essa gordura... Sensacional. É interessante, né? O ômega. Nossa. Então, assim, mas ômega é gordura. Uma gordura boa. Mas que também não deve ser dada em excesso, viu, gente? Tudo em excesso prejudica. Faz mal. Faz mal. É bom senso, é equilíbrio. Né? Uma coisa que eu percebo entre os jovens hoje em dia, alguns jovens, né? Que a procura por ser vegano ou vegetariano tem aumentado muito. Muito. Né? Eu vejo, por exemplo, num restaurante vegetariano, que é de uma igreja batista aqui perto, quando eles começaram há 5 meses, hoje tem 130 meses e vivem lotados de jovens atrás da comida vegana e vegetariana. Eu não sei se a consciência do jovem é que tem mudado no intuito de ver que o animal tem todo um processo, sofre por tudo isso, né? Inclusive minha filha é também, né? A Silene, minha cunhada, virou vegetariana devido a tudo isso, para a saúde e tudo mais. Só que hoje no Brasil, você ser vegano, vegetariano, parece incrível, é caro, não é barato. Não é nada barato. Não é nada barato, porque não há cultura desse fato e a indústria também não faz muita questão que se haja essa cultura. Você percebe nitidamente isso. Então, por exemplo, alimentação para diabético é um absurdo. Um chocolate que você paga comum aí, vamos supor, R$4,50, por diabetes sai o dobro. Né? Então, o que você percebe é que a cultura no Brasil para isso ainda sofre muito obstáculo. É verdade. Tanto que as fazendas orgânicas no país, elas sofrem com tudo isso, porque a competitividade é muito grande. A produção na orgânica não é uma produção em massa. Eles não fazem nada, eles têm aquele trabalho de cuidar para que o inseto não pegue na planta e tudo mais. E a outra simplesmente joga o veneno, dali a 5 dias está tudo pronto. Né? Então é isso que eu acho engraçado aqui, é porque o custo aqui é alto. Em alguns países da Europa, não. Mas você sabe que a cultura está mudando, né? Até a produção, não só orgânica, mas que seja agroecologicamente sustentável, tem aumentado. Então, só que a gente vem de anos de uma cultura, como esse tipo de produção agrícola não tão favorável, mas já começou essa semente, a ser divulgada. Dentro das pessoas, né, a busca por alimentos mais adequados, com mais qualidade, já está acontecendo. Então, as pessoas estão buscando. Agora, com relação à produção para alimentos para veganos, tem coisas que são produzidas que poderiam não existir também. Não é? Vou te dar um exemplo. Hambúrguer de grão de bico. Eu posso simplesmente consumir o grão de bico. Não preciso consumir no formato de um hambúrguer, necessariamente. Então, existe também uma busca de alimentos de origem vegetal, ou seja, para vegano, que imitem uma alimentação tradicional, que nós estamos mais acostumados, né, para quem é onívoro. Assim, eu tenho que comer um hambúrguer, então vou fazer um hambúrguer de grão de bico.
Por que eu tenho que comer um hambúrguer? Ah, eu tenho que fazer um queijo vegano. Ué, por que eu tenho que fazer um queijo vegano? Então, a gente tem que também começar a pensar o que a gente está querendo. Porque sinal que dentro do cérebro dessa pessoa ainda há vontade de consumir alimentos semelhantes ao que ela consumia está muito forte. Por isso que a gente tem os semelhantes. E, né? Então, eu vejo que... Oi? Pode falar. Não, os produtos semelhantes, e eles são caros. Né? A gente pode produzir mais em conta, fazendo em casa muitas vezes, né, esses alimentos. A gente andou preparando até aqui em casa o cacau. Pegamos o cacau mesmo, né? Pegamos as sementes, deixamos ali no tempo que teria para secar, depois colocamos no forno, foi feito o cacau. A gente está até usando aqui o cacau que a gente produziu. Claro que não é em larga escala, a gente produziu um pouquinho, é super curtido fazer isso, né? A gente produziu e estamos fazendo. Saiu mais barato do que se eu for comprar o pacotinho de cacau. É caro também, é um produto, é um antioxidante potente. Então, para você que é diabético, consumir cacau, em vez de comprar o chocolate, que é caro, muito melhor. Você produz o cacau e com ele você faz algumas preparações ótimas. Porque tudo que é muito especial acaba ficando encarecido aqui no Brasil. Fora, realmente, eu não sei como é que está o preço, mas aqui fica mais caro, ainda é mais caro. E talvez a gente possa, né, falhou aqui para mim, a gente possa estimular esse consumo diferente. Eu fiquei fora do ar ou são vocês? Não, está dentro do ar. Ah, tá bom. Não cortou para mim, não. Não, então tá bom. Então, acho e uma que coisa... isso... É que nem o leite vegetal, né? Você hoje tem no mercado o leite vegetal. Tem. A qualidade dele... É caro, hein? É caro, é muito bom, mas a Nestlé lançou o leite em pó vegetal também. Tem né? pó. Só que assim, se você comprar... Então, o leite, por exemplo, vegetal da Nestlé, ele se torna mais barato do que o leite comum deles, o leite em pó. Estava em promoção no Carrefour. E uma disparidade de preço bem grande. Mas o problema é que o leite de caixinha, nossa, não tem como comprar. O coitado que virá precisar desse leite, ele não tem, porque o preço é um absurdo. Sem contar que diz que aqueles leite de caixinha não é leite, né? Aquele já deixou de ser leite há muito tempo. O leite mesmo, lógico, né? o leite... Ele está falando agora da bebida vegetal, não é isso? O leite vegetal... Da bebida vegetal na caixinha. Então, assim, não é barato mesmo uma bebida vegetal em caixinha. Ela não sai tão barato assim. Tem que ver qual o uso, mas dá também para fazer. Você pode fazer algumas dessas bebidas vegetais em casa. Você pode comprar o coco e fazer com coco, dá trabalho. Você pode fazer com amêndoa, dá para fazer a bebida vegetal de amêndoa, dá para fazer com castanha de caju. Então, dá trabalho, mas se a pessoa quiser fazer em casa, é possível, né? Eu preparo aqui de vez em quando uma de coco, preparo com amêndoa, que essas são as que eu mais faço e que eu acho mais fácil de fazer aqui em casa, e que o sabor também eu aprecio bastante. Então, eu faço, e tem uma marca aí que saiu também, uma outra imitação, que é para imitar também o leite, que é feito a partir da castanha de caju. Que, na verdade, é uma bebida vegetal. Por quê? Nós estamos acostumados, muitas vezes, ao famoso leite com chocolate ou leite com café. É um hábito do brasileiro ainda. Por conta disso, as bebidas vegetais que tentam, né, imitar o leite, né, que tão costumeiro aí na população, que muitas vezes a pessoa não pode mais fazer uso por algum motivo, e tem vontade daquela substância que parece o leite. Né? Mas é uma bebida vegetal. Então, é engraçado de ver que assim, alguns médicos falam que o leite não tem necessidade de tomar na fase mais adulta, né? Porque o leite, ele segue a infância, acabou aquele período, não há mais necessidade de ficar tomando. Então ele fala assim que o brasileiro é o cara que consome leite até morrer. Parece incrível, ele vai consumindo leite. Pois é assim, teoricamente não precisaria mais o leite, mas é um hábito que as pessoas têm e elas se sentem bem com isso. Eu, por exemplo, não tomo mais leite, né? Já parei de tomar. Então, eu faço uso de uma bebida vegetal.
não tomo, eu evito. Leite, ele é considerado um inflamatório, então eu parei. E me senti bem parando, né? Então, mas isso é de pessoa. Tem gente que, se você vai tirar o leite, ela não se sente bem de forma alguma, porque culturalmente é muito forte, tem esse hábito, ela gosta. É um E para desmame. ela, e tá bem. Então, avaliar. Por isso que a nutrição é muito individualizada também. Assim, o que é que aquela pessoa realmente precisa, culturalmente, o que é importante para ela, isso deve ser respeitado, desde que não esteja prejudicando a saúde. Ó, não está prejudicando a saúde dela, está fazendo bem, está dando certo, preserva. Agora não, começou a alterar, está dando problema, então olha, você está apresentando problemas por conta desse tipo de alimentação. Então é hora de rever para melhorar, se é o que a pessoa deseja. Né? Então, se eu quero melhorar minha saúde porque ela não está boa, eu quero realmente melhorar, então eu vou em busca disso e vou ter foco, vou caminhar. Mas eu tenho que querer, né? A pessoa precisa querer. É como fumar também. Às vezes a pessoa fuma, você fala assim, olha, eu sei que o cigarro não me faz bem, mas eu não quero parar de fumar. Tá bom, é a escolha, é o estilo da pessoa. Mesma coisa com a alimentação. Muitas vezes você sabe uma alimentação, olha, esse tipo de alimento não está me fazendo bem ou essa alimentação está me prejudicando. Mas eu não quero abrir mão dela por enquanto, quero continuar. E aí é da pessoa. Agora, chega um momento, às vezes, em que a pessoa fala assim, olha, ou muda ou muda. Por exemplo, você está falando que você tem diabetes. Você já sabe que alguns alimentos não vão fazer bem para você. E que se você consumir, pode passar mal. Então, não tem jeito. Né? Naquele momento, você não vou consumir, vai passar mal. Vou dar um exemplo. E passa aqui, mal mesmo. Passa. Não tem como passar mal. Passa Eu mal. tenho por base que há uns anos atrás, se eu não comesse carne durante 2 dias, eu vivia com fraqueza, me dava uma sonolência, uma fraqueza. Hoje eu não como quase carne. Graças a Deus, porque a carne aumentou bastante, então a gente também não consome muita carne. Então, aqui, ó, tem uma Mas aqui, o que a gente percebe... O que eu percebo é que determinados alimentos, se eu der uma abusadinha a mais, eu saio da minha sintonia. Parece incrível, parece um mal-estar muito grande e tudo mais. Mas isso é por conta da diabetes. Olha que interessante, aqui tem a floriterapia integrativa, está dizendo assim, existem estudos que dizem que o leite é altamente inflamatório. Sim, e é mesmo. Eu acabei de falar, ele é inflamatório, por isso que eu parei de tomar. Eu opto por não consumir. Mas existem clientes que fazem questão ainda do leite. Então, e se ele está se sentindo bem, não tem nenhum sintoma, está dando certo para ele, mantém. Entendeu? Mas eu, na medida do possível, quem já não quer mais tomar leite, consegue ficar sem, ó, ótimo, pode ficar. Existem outras maneiras da gente se alimentar sem ser com leite. Né? Não é agora eu pretendo substituir. O leite eu já não tomo, mas eu estou tomando muito café, então vou substituir por chá. Ótimo, porque tem excelente café, chá. Tem excelente chá para começar a fazer uso. Só que não vai tomar muito chá também, que deve fazer mal também, Francisco. Né? E chá você tem para variar, varia o tipo de chá, né? Depois, assim, não precisa ser só um único tipo. Então, existem uma infinidade. Não, mas eu vou tomar um chá bom, viu? Eu vou tomar chá de cogumelo, para ver se eu esqueço esse bom. Eu chá de ayahuasca. Não, a ayahuasca é um cipó. Ele é um medicamento, você pode falar. Mas é assim, também é algo que você não pode estar tomando a vida toda. E toda semana lá viver de ayahuasca, pode esquecer, vai te fazer mal. Eu não tenho condições de falar sobre, né? Pegando esse gancho do Francisco, né? Ele falou do vegetariano e do vegano, mas eu vou mais pro lado do vegano. A questão do vegano, que daí não come nada de origem animal. Hoje em dia, aqui no Brasil, é possível ser vegano sem suplementação? Então, normalmente a gente suplementa B12, né? Principalmente a vitamina B12 a gente acaba suplementando para veganos e até vegetarianos. Engraçado isso. A questão da carne também. A carne tem a questão da proteína da carne. A proteína a gente consegue com os alimentos de origem vegetal tranquilamente. Tem uma chefe famosa. Oi? Tem uma chefe famosa aí, que não sei se pode falar nome, essas coisas assim aqui, mas
ela fala que o arroz com feijão é excelente para isso, porque diz que o feijão tem 19 dos 20 aminoácidos que precisa fazer uma proteína, e o arroz tem o que falta. Então, o fato de você comer arroz com feijão, você conseguiria, só arroz com feijão você já conseguiria a questão da proteína, das proteínas que seriam necessárias. Claro que verdade, assim, ela fala para usar vegetal, essas coisas e tal. Mas... na verdade, É assim, o cereal combina com o que a gente fala que é leguminosa, que é assim, o grão e espiga com os grãos que crescem em vagem. Porque assim, a qualidade dos aminoácidos, que é o da proteína, eles se complementam. E o feijão, eles se complementam. Uma quantidade assim, onde você usa, vai 2 vezes arroz para 1 de feijão. Tem uma proporção, eles se complementam. Tem até aquela música, Eduardo e Mônica, um completa o outro, que nem feijão com arroz. Por conta disso, feijão com arroz se complementam nos aminoácidos. É fato. Mas você concorda comigo que a maneira de se cozinhar mudou muito? No meu tempo de criança, se usava muito panela de ferro, né? E os médicos mesmo aconselhavam, olha, cozinha o feijão na panela de ferro, porque salta pigmentos, isso faz bem à saúde e tal. Então, eu percebo que a maneira de se cozinhar mudou muito rápido, né? Antigamente, quando você ia na cidade interior, você via aquelas linguiças penduradas, defumando. A nossa mãe, ela botava a carne do porco na própria gordura, na banha do porco. E se comia muito antigamente a fritura dentro da banha do porco, né? E você via que as pessoas duravam aí anos a fio, não tinham tanto esse problema de artrites, nem nada. E é engraçado que eu vejo que hoje, com tanto cuidado que a gente tem, com tanta coisa, hoje parece incrível, as pessoas parecem que estão vivendo cada vez menos. Mas a indústria de alimento, ela cresceu muito, né? Nesse Não, tempo. ela cresceu, então, mas os industrializados assim, aumentaram muito. Nós perdemos no tempo. Nós tivemos várias mudanças aí no estilo de vida como um todo, não só na alimentação. O estilo de vida das pessoas, né, sofreu alteração. Como eu até falei no começo, a gente tinha uma atividade física que hoje a gente não tem. Hoje, as pessoas, para fazer atividade física, precisam ir à academia. Antigamente, você não tinha isso, né? Nem precisava, nem existiam academias. Então, muitas mudanças aconteceram. A banha de porco, ela é saudável, não é ruim, né? Que se usava antigamente, tem gente que ainda usa. Agora, qual a procedência hoje dessa banha? Que é diferente. Não dá para confiar. Então, esse é o problema. Então, tem que tomar cuidado. Esse é o problema. E o excesso não dá também confiar. não é bom. Então, hoje existem também outros óleos que são saudáveis, óleo de abacate, como o próprio azeite, dá para consumir. Então, as panelas, nós temos panelas hoje que são muito boas, não é para cozinhar mais em panela de alumínio, mas existem outras panelas que são boas também, que estão... Porque a tecnologia também está avançando, e a gente está descobrindo coisas novas, coisas interessantes. Então, a gente tem que ver do que vem de descoberta nova, que realmente está bom, e aquelas que foram descobertas, mas que olha, isso não é tão bom assim, então vamos abrir mão disso. Hoje, eles estão até fazendo, estão falando da carne, né, com relação a animal, sacrifício de animais. Hoje, lá em Israel, já estão desenvolvendo carne a partir do DNA do animal. Então, ou seja, não vai mais precisar matar o animal para consumir a carne. Né? Exatamente. Produzido. Então, isso começou, vai aumentar. E vai chegar um momento que nós vamos parar realmente com a matança de bicho, né? De animais. Nós vamos parar com isso. Acho que faz parte da evolução nossa aqui também na Terra. Né? O pessoal da informática, Oi? o pessoal da informática fica doido aí que eles estão imprimindo carne com aquela impressora 3D. Eles têm os nutrientes, eu não sei como é que funciona, mas tem umas impressoras que tem uns substratos lá, alguma coisa, e eles colocam exatamente a proporção de gordura, de proteína que teria na carne normal. Então, estão imprimindo carne com a impressora. Olha que coisa louca. É interessante que dentro uma impressora dessa. Só para ilustrar. É interessante que o ser humano, em termos de evolução industrial, ele desenvolveu muito, da alimentação ele também desenvolveu muito, mas ainda ele necessita do animal, da carne animal, porque ele ainda tem necessidade, muitas pessoas ainda têm necessidade disso. Então, o que acontece é que você vê que nós temos ainda que evoluir muito, porque dentro do conceito de evolução,
todo aquele que tem pelo, todo aquele que tem esse tipo de cobertura de proteção, ele é considerado até um tanto quanto um atraso, não é uma evolução plena, né? Diz que a evolução plena é o homem já sem pelo, sem cabelo, sem nada, com uma visão melhorada e tudo mais. Mas é assim, o que nos dá assim, a angústia de ver como eram os matadouros antigamente, como eles se tornaram hoje. Hoje um boi, por exemplo, antes de morrer, tem todo um processo de acalmar o animal, tranquilizar o animal. Porque senão você vai consumir uma carne onde o cara está com medo da morte, ela vem impregnada, né? Isso se fala mesmo. Tanto que, assim, dentro do processo judaico, assim, os açougues judaicos, eles têm uma maneira correta de matar o animal, uma maneira correta de proceder, para que o animal não se estresse, não fica com aquela coisa do medo. E esse medo, segundo eles, é transferido direto para a carne, esse tipo de substâncias. Né? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Eu acho que eu já fui, né? Numa indústria, conhecer de produção de carnes, de produtos, e eu cheguei a ver e, assim, eu não gostei do que vi, né? No sentido assim, acho que sofre muito, sente sim, enfim, sofre. E acho que dentro do processo evolutivo a gente vai parar com isso, mas ainda demora, não é tão rápido não, mas já estamos caminhando, eu acho que já começou. Tem sim esse movimento para muitos que são vegetarianos. Eu tenho recebido pessoas vegetarianas, veganas, a procura tem aumentado para saber o que consumir para ficar saudável, pessoas que estão migrando. Algumas já têm desde criança que já não gosta de carne, tem gente que está mudando mesmo por filosofia. Assim, olha, não quero mais, não quero participar disso. Tem. E tem alimentos da natureza, assim, diversos alimentos que dá para a gente consumir e manter um equilíbrio aí. Dá para conseguir. Tem uma coisa muito interessante. Só uma coisa, teve uma pergunta aqui, de um questionamento da pessoa que falou que o leite é inflamatório, mas que ela não consegue parar o leite, conseguiu parar o leite, mas não conseguiu parar o queijo. Tudo bem, já diminuiu um pouquinho, não é verdade? Olha, porque você precisa leite e queijo. Não, então hoje está só no queijo, um pouquinho. Mas diminui o risco da inflamação. Fala. Foi a Risoleta que falou isso. A Risoleta é a nossa convidada da semana que vem. Hein? Essa que falou o queijo deve ser mineira, porque queijo para mineira é que nem cocaína, o cara não larga, né? É viciado. Mas ela não é mineira, não. Eu conheço a Risoleta. Oi? É a Risoleta que perguntou. Então, ela vai estar aqui. Eu conheço a Risoleta. A Risoleta é a personagem, né? Porque assim, ela tem uma personagem. Não acredito. Você conhece a Risoleta? Conheço, sim. A Rita. Você também conhece. A Rita? Uhum. Rita? A Rita. Eu pensei que eu era o único que te conhecia. Eu conheço. A Rita. Estou sentindo um ciúme, não A Rita, viu, minha esposa, ficaram 8 anos sentadas no balé do Municipal com a minha filha, bailarina de lá, e da Rita também. Ela está ali, só não, ó. A Rita, sim. E o marido dela é meu irmão. Então, tá vendo? Eu morava em frente à Rita. Ah, é? Rita, vou te falar, você tá mais conhecida que nota de R$1, hein? A Rita é a nossa convidada da semana que vem. Ai, que legal! Então a Risoleta estará com vocês? Vai estar com a gente. Que bacana, que bacana. Eu trouxe tá falando que é amiga de infância da Letícia. A Rita tá falando que ela é amiga de infância. Tudo bem, Risoleta. Eu vou ficar com ciúme, mas eu vou encarar essa. Eu tinha 18 anos quando conheci. Perdeu, Francisco, perdeu. Sabe o que eu acho engraçado? É assim, o universo é uma coisa tão prazerosa de se ver e não é por acaso que as pessoas se cruzam nesse mundo, né? Não. Eu formei mais ou menos, só para você ter uma ideia, muito mais que 1000 pessoas dentro do espiritismo, né? Porque eu venho desde a federação até hoje. Então, o que você percebe é assim, como o mundo cruza a gente. Nós temos aqui uma moça que é do Doses de Amor, né? E é engraçado que, no decorrer do dia a dia, eu tenho uma amizade muito grande com uma pessoa, que é justamente a prima dela. E eu fiquei sabendo, depois de anos, que era a prima dela. Então, o universo sempre nos cruza assim, né? Sim. Cláudio, não vou esquecer a receita não, viu? Sempre. Lembrando. Essa é a verdade, né? A gente vai
O mundo esse gira, e quanto mais, para você ver, como nós somos interconectados, né, de alguma forma. Então, o universo, nós todos, de alguma forma, somos. Então, o que um faz impacta no que o outro recebe, assim sucessivamente. Por isso que esse cuidado com a natureza é fundamental, até para a nossa sobrevivência. E quando eu falo cuidado com a natureza, né, é cuidar dos animais também. Até que ponto está sabendo cuidar desses animais? Por que que a gente tem que produzir uma quantidade, às vezes, de um determinado alimento de origem animal, né, feito a partir do animal mesmo, ou seja, o próprio animal, numa quantidade que a gente nem vai consumir, né, excessiva produção, que faz com que você tenha desertificação de solo, efeito estufa, impactando aí no nosso clima, na natureza como um todo. Então, a gente tem até eu vi na internet mesmo, uma foto super bacana mostrando o ser humano, que ele deveria estar bem, ele, assim, integrado ao sistema, e não na postura, né, acima da hierarquia. Eu sou o homem e depois os demais vêm. Não. É o homem dentro do sistema junto com os animais, com as plantas, com tudo. Ou seja, nós fazemos parte de um todo. E esse respeito tem que ser resgatado para que a gente tenha mais harmonia, inclusive para que a gente tenha mais saúde. Né? Assim, fala. Eu queria pedir... eu estou adorando a live, mas o meu celular está acabando a bateria, eu não coloquei ele para carregar. A live vai acabar caindo, está com 4%. Então, para você não ser interrompida, eu queria agradecer você. Foi ótimo você. Nossa, essa live foi fantástica. E muito obrigado. E o Francisco sempre fala que os nossos convidados já estão reconvidados a voltar em algum momento aqui com a gente. Tá certo? E nós vamos ter uma live com o esposo dela, viu? Ah, é? O Cláudio. Cláudio, se preparem. Olha quem está aqui, a Rose. Um beijão. Deixa eu lhe falar, muito obrigado. Obrigado de coração. Você sabe que eu tenho uma admiração muito grande por você e pelo seu marido. Tem bastante gente aqui que a gente conhece, que está aqui hoje, né? E logo, logo nós vamos se encontrar, se Deus quiser, não vai demorar muito. Vou fazer uma reunião com o grupo, e aí você sabe, se você não vir, vou puxar sua orelha. E a do Pode Cláudio. deixar. Agora, eu que quero agradecer Tá essa oportunidade, viu, gente? Muito grata por tudo. Muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que realmente tenha colaborado aí com as pessoas que estão nos assistindo, Nossa. né, que prestigiaram a nossa live. Fantástico. Muito grata a todos e muito grata a vocês, tá bom? Coração. Tá bom, querido. Beijo. Depois eu vou Tá publicar. convidado pra próxima. Depois eu vou publicar essa live no YouTube e eu mando o link para você dar uma olhada lá também. Como é que fica. Tá ok, muito obrigada, viu? Tchau para vocês. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Boa noite a Um abraço todos. para todo Tchau. mundo. Viu? Até mais. Grande Até, abraço. tchau.